Certamente, no sentido espiritual, é cada um de nós responsável por ser o comandante da sua nau e o mestre de sua alma, não por meio de alguma espécie de bruxaria, mas no sentido de despertarmos em nós a consciência da presença única de Deus e do seu poder único. E de acordo com o grau dessa conscientização, somos orientados para estarmos no lugar certo, em tempo certo, e não no lugar errado, em tempo errado. Se seguirmos o curso comum da vida humana e resolvermos atravessar o oceano de navio, assim faremos. Se o navio chegar são e salvo, muito bem. Se não, possivelmente teremos algum contratempo. Mas, se vivêssemos a nossa vida à luz de uma nítida teoconsciência de manhã, ao meio-dia, à noite, se tivéssemos a consciência de que Deus é a nossa alma e reconhecêssemos que é Deus que tudo decide, não nós mesmos, então teríamos um guia e um protetor que nos preservariam de todo o desastre. Como pessoas humanas vivendo vida humana, estamos sujeitos a todas as crenças e crendices que flutuam pelo ambiente do mundo. A crença em acaso, em sorte, em vicissitudes, em astrologia, em circunstâncias, em caprichos do destino. Mas, se habitarmos no Verbo, seremos lei não só para a nossa vida individual, como também para todos aqueles que invocam o nosso auxílio, na medida que a nossa consciência estiver repleta e vivenciada pela verdade. Praticamente qualquer notícia de jornal nos mostra que estamos vivendo dias de temores, como nunca dantes. Quanto ao mundo, até hoje não foi encontrada proteção eficaz, nenhum refúgio subterrâneo contra armas nucleares, contra bombas atômicas de urânio ou hidrogênio. Em face disto, o homem é facilmente hipnotizado pela crença de que a sua vida dependa da boa ou má vontade de seus inimigos. Que ideia horrível essa, e tanto mais horrível por não ter sido verdadeira. Não temos motivos para temores. Não temos por que tomar parte nas angústias do mundo. A Sagrada Escritura nos diz que Deus é um baluarte. Será que vamos pôr em dúvida a afirmação dos livros sacros? Será que Deus não é a nossa fortaleza inexpugnável em que nós possamos confiar? É ou não é verdade que Deus é firme proteção, Deus no qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser? Será que necessitamos de Deus mais do que de cimento armado? Não é verdade que alguns dentre nós sempre de novo têm afirmado que não necessitamos de Deus e ainda de medicamento? Que não precisamos de Deus mais uma fortaleza de pedras? Deus é nosso baluarte, sim, mas isto tem de ser tomado ao pé da letra. Deus é Espírito, Deus é infinito, e a nossa vida está oculta com o Cristo em Deus. Mas, enquanto estas verdades não forem praticadas, a Escritura Sagrada não passa de um livro sobre a mesa. Ela não é o Verbo realizado. É, certamente, verdade que vivemos em Deus, e Deus vive em nós. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Mas, assim como já vimos que saúde e suprimento são coisas invisíveis, do mesmo modo, temos de reconhecer que segurança e proteção são atributos invisíveis de Deus. Temos de habitar no lugar secreto do Altíssimo. Não ir a esse lugar somente aos domingos, mas fazer nele
a nossa habitação permanente, de manhã, ao meio-dia e de noite. Isto faremos se compreendermos que nós mesmos somos invisíveis. Com efeito, todo o segredo da vivência espiritual tem que ver com o invisível, tem que ver com o fato de que a nossa vida é algo invisível, que a nossa vida está oculta com o Cristo em Deus. O Mestre disse que se este templo, essa estrutura visível, for destruída, em 3 dias ele o reconstruiria. Nada pode atingir o nosso eu. Balas não o podem destruir. Chamas não o podem queimar. Água não o pode afogar. Nada o pode afetar, porque esse eu, que é a vida, é invisível. Isto é a tua vida, isto é a minha vida. A nossa vida é invisível, oculta com o Cristo em Deus. Essa invisibilidade é em si mesma a nossa garantia de segurança e proteção, seja em casa ou no escritório, seja em viagens de avião, de automóvel ou de navio. Nós somos o infinito invisível, somos Deus feito carne, consciência infinita e individualizada, a consciência de Deus, que tudo corporifica e que tudo inclui em si, inclusive qualquer forma de transporte. Em face disto, poderá haver qualquer temor concernente a naufrágio de navios, queda de aviões ou colisão de automóveis? Nós nunca nos achamos em um navio, em um avião, em um automóvel. O navio, o avião, o automóvel é que estão em nós, em nossa consciência. Todo e qualquer veículo que encontrarmos pelo caminho está dentro da nossa consciência. Por isto, não há motivo para temermos algo na estrada da parte de motoristas inábeis ou bêbados, enquanto mantivermos em nós a consciência da presença de Deus. Não somos vítimas de algum motorista fora de nós. Todo e qualquer motorista que encontrarmos está dentro da nossa consciência e sujeito à consciência que tivermos da verdade. Toda pessoa que se acha na direção de algum veículo e que entra no âmbito da nossa conscientização está sujeita à consciente experiência da verdade e, por isto mesmo, guiada por Deus e mantida por Deus. O que acaba de ser dito não deve ser interpretado às avessas, como se Deus pudesse ser utilizado para nos proteger de acidentes. Não podemos servir-nos de Deus para nos preservar de acidentes ou de outra coisa qualquer, mas podemos chegar à experiência de que Deus é o nosso ser, e dentro desse ser não existem acidentes de espécie alguma. Recordo-me de um negociante próspero que procurava sinceramente a verdade no caminho espiritual. Certa vez resolveu viajar com a família em um fim de semana. Era no dia 4 de julho. Na sexta-feira, levantou-se de manhã às 5 horas e passou 1 hora toda em oração, pedindo proteção na viagem. Depois disto, ele e sua família partiram para a viagem de recreio. A próxima coisa de que se recordava era o seu despertamento em um hospital, na manhã da terça-feira seguinte. O seu automóvel fora destruído e só depois de semana e meses de hospital voltou a família para casa, restabelecida do desastre. Durante o longo período de convalescença, o principal problema que ele resolvia na mente era em torno do porquê desse acontecimento. Mas nenhuma das suas indagações deu resposta satisfatória. Por isto, após a convalescença, foi procurar alguém mais adiantado no caminho espiritual, com o fim de encontrar a explicação do fato. Que foi que aconteceu? Eu sou um homem que procura sinceramente a verdade.
e ao que sei, não há em minha consciência nada que não esteja em ordem. Até me levantei 1 hora antes e para orar intensamente por proteção. E agora, como me podia acontecer isto? O amigo dele lhe respondeu: inventasse um acidente, criaste um desastre. Não te compreendo. Julgava ser importante orar para ter proteção. Isto sim é importante, contanto que, disse o amigo, se tivesses compreendido a natureza da tua oração, tudo estaria certo. Mas agora, dize-me, contra que querias proteger-te? Contra o quê? Ora, contra maus motoristas na estrada, contra acidentes e álcool. Exatamente. Querias proteger-te a ti e tua família contra um poder e contra uma presença separada de Deus. Querias embalar-te a ti e a tua família em um chumaço fofo de algodão de onde nada daquilo pudesse atingir-vos. E que fizestes? Criaste uma imagem mental de maus motoristas, de álcool e acidentes. Como poderias esperar que tais coisas te protegessem? Através desta única lição, aprendeu esse homem o princípio fundamental que mais tarde fez dele exímio curador espiritual. A lição de que existe um só poder e que esse poder único é Deus. Compreender que Deus é a mente, a vida, a alma, o espírito, a substância do universo. Reconhecer que Deus é a única atividade na consciência do marido, da mulher, do filho, dos pais e de qualquer pessoa que entre no âmbito da nossa consciência. Isto sim é oração protetora. É a nossa proteção contra a crença de que essas pessoas ou coisas têm uma vida à parte delas, e que essa vida possa estar em perigo. É a nossa proteção contra a crença de que algo ou alguém possua um corpo à parte dele e que qualquer pessoa tenha uma egoidade própria, individual. A oração protetora consiste na compreensão de que ninguém possui uma egoidade separada de Deus. Ninguém possui inteligência, vida, alma, espírito, ser ou corpo que não sejam de Deus. A proteção consiste na compreensão de que Deus é a vida, a inteligência, a alma, o espírito, a imortalidade e a eternidade de cada homem individual sobre a face da terra. Se não conscientizarmos que Deus é a inteligência universal, embora digamos que Deus é a nossa inteligência, como certos mentalistas fazem, e se deste modo sairmos à rua e encontrarmos um motorista cuja inteligência, a nosso ver, não é a inteligência de Deus, somos apanhados pelo carro dele. Coisa assim não aconteceria se tivéssemos a nítida consciência de que Deus é a inteligência universal. Pouco importa o que o outro motorista saiba da verdade. O que importa em nossa experiência é o grau de conhecimento que nós tenhamos da verdade. O que decide é unicamente aquilo que nós sabemos da verdade, não o que o outro sabe. Não basta que digamos, estou oculto com o Cristo em Deus. Nem basta dizer, Deus é minha inteligência, ou Deus é minha vida. Nada disto é suficiente, de modo algum, porque, como consequência, excluímos todo o mundo restante. E, no entanto, cedo ou tarde, teremos de entrar em contato com esse mundo lá fora. A oração protetora consiste na compreensão de que toda a verdade que conhecemos é uma verdade universal. Encher uma criança com pensamentos de medo mediante constantes admoestações de caráter negativo, não faças isto, não faças aquilo, é o mesmo que negar o Cristo. Humanamente considerado, pode isto parecer razoável e, em certo nível de consciência, ser necessários, mas
No plano espiritual, é exatamente o contrário. Para dar a uma criança um senso de segurança, deveríamos dizer-lhe que Deus é vida indestrutível e sabedoria, que sempre a levarão ao lugar certo e um tempo certo. Deus é a vida e a alma de tudo que ela encontra. E por conseguinte, tudo que a criança encontrar é Deus, seja o que for. Ela está sempre sob a proteção de Deus e guiada pela sabedoria de Deus. A oração protetora consiste na conscientização da presença de Deus como sendo a inteligência, a alma, o espírito e a substância do corpo de todo homem, como a lei única de cada um, como vida, imortalidade e eternidade. Essa prece por proteção é necessária. Devemos proteger-nos da aceitação da crença geral em dois poderes e da ideia de estarmos separados de Deus. Deus deve tornar-se para nós uma experiência viva. Temos de descobrir um caminho que nos una com aquele do qual nos julgamos separados. Quando somos tocados pelo Espírito, recebemos a revelação que é Deus. Então, permitimos que o Espírito de Deus nos guie. Permitimos que a presença divina siga diante de nós, endireitando tudo o que é torto.